Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, aí é o seguinte, melhor companhia não há. Esse maravilhoso aí, Oswald de Andrade, não há como considerar a arte brasileira e, obviamente, né, e essencialmente a arte brasileira moderna sem ele. Tudo que se fez depois dele tem em alguma medida conexão com ele, com seus pensamentos, seja do Manifesto Pau-Brasil, seja do Manifesto Antropófago. É o grande nome do modernismo do século XX, do modernismo da primeira geração modernista. É a partir dele que se considera que no Brasil nós começamos a entrar dentro do pensamento modernista na arte, não por conta da Semana de 22, da qual ele foi o grande mentor, mas sim por conta da viagem dele à Europa, qual fica quase um ano aí, as chamadas viagens de formação, que quem tinha muita grana, né, tinha como hábito fazer, ficar um bom tempo aí na Europa, frequentar bons lugares, bons ambientes e ter um banho de primeiro mundo. Ele, filho de um cafeicultor, família aristocrática riquíssima, nessa época já estava começando a mexer com jornalismo e tal, foi jornalista também, e ele volta muito impactado. E é a partir do retorno dele, com todas as ideias dele, que começa-se a formar um grupo e um pensamento sobre a arte moderna. Os poemas da colonização são um conjunto de poemas que fazem parte do livro. Vamos já colocar então aqui, deixa eu fazer assim, ó. Vamos já colocar então nossos pontos. Então, tudo isso que eu falei, né? Sobretudo pensar que é o grande nome da primeira geração modernista, chamada Geração de 22, é uma figura-chave da Semana de Arte Moderna, e esses poemas da colonização são, beleza, do livro dele, que é o Pau-Brasil. Deixa eu mudar aqui a cor, porque eu acho que aqui vale um destaque. Beleza? Então, pronto. Fazem parte do livro Pau-Brasil, lançado quando ele ainda estava em Paris, justamente um ano depois do Manifesto da Poesia Pau-Brasil. E é aqui o tchan do negócio, é aqui o ponto. A Semana de Arte Moderna, ela é um evento com obras que já eram obras modernistas, que já revelavam uma produção de arte moderna aqui no Brasil. Então, nosso modernismo enquanto movimento, ele começa, beleza, em 22, né? Mas a produção de arte moderna no Brasil, ela é anterior. Desde a exposição do Lazar Segal em 1913, que pelo Mário de Andrade foi conhecida, né, estabelecida como a primeira exposição de arte não acadêmica do Brasil. Aí temos em 1914 a primeira exposição da Anita Malfatti, e começam o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Raul Bopp, Anita Malfatti e de Cavalcante. Podemos ficar aqui, ó, Vicente Del Rego, pegando várias figuras, Heitor Villa-Lobos. Então a gente pode ficar aqui listando várias figuras e várias obras cênicas, visuais, música, que já são produções modernistas, mas o pensamento de um movimento modernista e do estabelecimento da arte moderna no Brasil é a partir de 22. E começam as teorias de arte, porque o modernismo é muito... Já a partir do romantismo a gente tem isso, mas o modernismo, por conta das vanguardas europeias, é que estabelece de vez uma lógica de o artista ser crítico não só de arte, teórico de arte, e da sua própria arte.
E aqui é muito forte o estabelecimento das teorias, já que essas estéticas, modernismo é ruptura com o passado. Essa é a frase que eu mais vou repetir hoje. Modernismo é ruptura com o passado, é ruptura com o passado. E essa primeira geração, ela é a geração conhecida como geração heróica, porque eles é que são os radicais em termos de romper com o tradicional, com o clássico e com o canônico, né? E propor a liberdade artística, a liberdade de criação. No caso da poesia, sobretudo com o parnasianismo, que era o que fazia sucesso na época, né? Sim, aquele mesmo parnasianismo lá que a gente fala dos estudos do segundo ano, que começam no final, a partir de 1880 em diante, com Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, né? A tríade parnasiana aí, né? Então, esse livro é exatamente o que nós temos lançado em termos de ideia. Deixa eu botar aqui outra cor, pronto, daqui, ó. Então, os poemas da colonização são, em essência, o resultado da grande proposta do Oswald de Andrade para a arte aqui na literatura. Então, selecionei alguns poemas aqui para a gente entender do que estamos falando. Bata o olho nesse poema. Então, tudo que esse poema traz vira daqui para frente possibilidade e referência. Se vocês pegarem a última obra do Paes, que é o recomeço do A Capoeta, né, o João do Éder, o menino não tem nem 30 anos, e observarem, né, tá aí vivo, Instagram e tal, ele remete a isso daqui. Então tudo que vem depois, sim, é claro, não é que todo mundo depois vai escrever assim. Aí tem gente que vai voltar a escrever soneto, tem gente que vai ficar no meio termo, tem gente que vai fazer métrica, mas não vai fazer rima, tem gente que vai trabalhar com a lógica de estrofação, mas não vai trabalhar com métrica e com rima. Pouco importa. O fato é que ele é a nossa referência. Então, isso que você está vendo aí é completamente diferente de tudo que se fazia de poesia antes. Por isso que eles, inclusive, não fizeram sucesso na época, né? Então, Marcelo, do que estamos falando? Vou até... Eu vim, mas já vou embora. Do que estamos falando? Anotando aí. Essa conta não ficou muito boa não, né? Para anotar. Então, vá anotando aí. Poema curto, né? Para dar a ideia da velocidade do futurismo, da objetividade dos tempos modernos, sem estrofação. Então, aquele esquema de estrofes que tem, mesmo tamanho, quantidade de verso e tal, esquece nada disso. A gente está em uma estrofe aí, uma estrofe curta, sem métrica. Tá vendo que os versos não têm métrica, né? Como que é o nome do verso sem métrica? Verso livre. Tá vendo que os versos também são sem rimas? Não se fazia poesia assim. Então é por isso que ele é tão importante, é por isso que ele é tão revolucionário. Ele estabelece que pode-se fazer poemas dessa maneira. Olha, o título do poema não tem nem maiúscula. Alguém está vendo aí algum sinal de pontuação, né? Então, sem o rigor de pontuação, mas também sem o rigor gramatical, porque ele vai trazer uma linguagem mais coloquial, ele vai trazer os erros de português para a poesia. Então tudo isso era muito novo. Beleza? O que ele faz nesses poemas da colonização, como o próprio nome diz? Ele vai trabalhar a ideia de nacionalismo, porque todo mundo era nacionalista nessa época, mas o nacionalismo aqui é diferente do nacionalismo do romantismo, porque é um nacionalismo crítico. O nacionalismo do romantismo é um nacionalismo idealizado, lembram? Então, nesse sentido, esse homem ele vem para revolucionar, para a virada. E de modo muito genial, então, ele volta-se para o passado, mas vai olhar esse passado de modo crítico, aí trazendo outras coisas que vão ser referência, não é, para a poesia dele e já diferenças para a poesia anterior, então com humor, com ironia,
com o cômico. Lembrando que humor não é para fazer rir, humor é a quebra de expectativa. O que é feito para fazer rir é o cômico. Marcelo, eu li os poemas dele e não ri de nada. Os tempos são outros, cada tempo, né? Cada época com o seu pensamento. Alguns anos atrás certas coisas eram engraçadas e não são hoje, né? Esse tipo de reflexão é sempre uma reflexão interessantíssima. Converse aí com seu pai, com a sua mãe, se quiser eu falo. Como eram os programas de humor na minha época. Se você os assiste aí em TV a cabo ou no YouTube, você pensa, meu Deus, esse povo todo vai ser cancelado hoje. Por isso que eu sou sempre crítico a essa história de cancelamento total e restrito de tudo e qualquer coisa que... Calma, gente, calma. Então, você vai ter que cancelar a mim, vai ter que cancelar o seu pai e sua mãe. A gente ria dessas coisas. A gente repetia essas coisas, a gente replicava essas coisas. Eu sou da época que todo mundo do meu ensino médio tinha apelido. E apelidos pesados, muitas vezes. E era o pensamento da época. Hoje, que bom. E outra, né? Não tem essa de que era bom na minha época, hoje mimimi, frescura. Não, gente, que bom que o mundo vai mudando, né? E é isso aí, a gente se adequa. Eu não dou. Oswald de Andrade está comigo desde quando eu comecei a dar aula. O Machado também. Eu dou aula há 31 anos dessa turma aí. Vocês acham que a minha aula de hoje é igual à aula de 10 anos atrás? E a de 10 anos atrás vocês acham que era igual a de 20 anos atrás? É óbvio que todo ano a aula é outra, né? Ah, Marcelo, você dá aula há tanto tempo dele, né? E todo ano você vai preparando aula, óbvio, né? Senão eu não teria 31 anos de experiência, eu teria um só. Mas uma coisa é a preparação da aula por ajustes, outra coisa é a preparação da aula por reformulações. Há coisas que eu falava há muito tempo atrás em aulas que não fazem sentido serem ditas hoje e vice-versa. Tem coisas hoje que são abordagens que há 31 anos atrás eram ineficazes, seriam ineficazes. Né? Tudo bem? Então, toda vez que a gente falar dessas questões, a gente tem que entender na época, no chamado contexto de produção. Tudo bem? Dá uma olhada aí no poema A Transação. O fazendeiro criara filhos, escravos, escravas, nos terreiros de Pitanga e Jabuticabas. Mais um dia, terreiro é quintal, né? No português. Portugal é no português pra gente há muito tempo, né? Durante muito tempo. Eu até reforço isso porque a gente tem um poema hoje chamado Quintal, né? Como obra do País. Mas um dia trocou o ouro da carne preta e musculosa, as gabirobas e os coqueiros, os monjolos e os bois, por terras imaginárias onde nasceria a lavoura verde do café. Então percebem que esse poema ele sintetiza, olha a coisa do poder de síntese, né? Da objetividade que se buscava na influência... Falou do Oswald de Andrade, falou da influência, hein, gente, das vanguardas europeias, principalmente futurismo, tá? Mas influência também das manifestações novas de artes que vão surgindo aqui. Fotografia, cinema, né? Embora ambas sejam do século XIX, tanto a fotografia quanto o cinema, essas artes. Aqui a fotografia sequer era considerada como arte, né? Somente depois. Olha aí como os tempos mudam. Né? Igual os quadrinhos, que nunca foram considerados arte e na sua origem eles eram considerados como jornalismo, inclusive, né? Porque as tirinhas eram dos jornais e hoje é arte sequencial. Então aqui ele, num poder de síntese muito grande, nos conta uma história do Brasil, da mudança de perspectiva por conta dos ciclos, né? Ciclo do ouro, ciclo da cana, vamos na ordem, né? Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana, ciclo do ouro e aqui o ciclo do café. Mas nesse intermédio, né? Troca os escravos comercializados, abolição da escravidão, pelo café. Ele próprio é filho, né, de cafeicultor, é de São Paulo, né? Essência e região essencial do café. Então, a percepção de todas essas coisas deve estar nos poemas da colonização do Oswald de Andrade. Aqui, por que eu selecionei esse? Né? O Capoeira, quer apanhar, soldado? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Claro que pra gente um poema como esse hoje, se fosse lançado hoje, ele não teria nem 1% da genialidade de quando ele foi lançado. Porque aqui, lembrem-se do que eu falei, da história da linguagem popular, da linguagem coloquial,
seria inimaginável, e para quem já viu a minha aula aí da Conceição Evaristo, né? Olha o título do conto, a gente combinamos de não morrer. Aqui, capoeira hoje é uma coisa, capoeira nessa época estava vinculada à ilegalidade, a capoeira já foi legal no Brasil, considerada atividade marginal, as pessoas, sobretudo estamos falando de negros, eram impedidos de, né, fazer suas rodas de capoeira, mas a inserção de elementos da prosa, olha aqui, isso aqui é da prosa, né? Na poesia, e fundamentalmente essa coisa visual das sequências das cenas que levam à incorporação da linguagem do cinema na poesia. Olha o tanto que esse homem era moderno, olha o tanto que esse homem era avançado, né? Gente, aí tá apambar, mas é apanhar, tá? É um H aqui. Né? E o que é apanhar soldado é porque você tinha os embates entre a polícia e a galera da turma da capoeira na rua, né? Medo da senhora. A senhora aqui não é só por respeito, né? A esposa do senhor, é a dona dos escravos. Durante 388 anos neste país vendia-se seres humanos e eles possuíam seus donos. Do mesmo jeito que você comprou o seu cachorrinho, né, o seu pet, que você tem muito amor por ele, comprava-se, né, os escravizados, os negros, e sem amor nenhum. Né? A escrava pegou a filhinha nascida nas costas e se atirou no Paraíba para que a criança não fosse judiada. Filho de escravo, escravo é. E temos, lembra das obras do Paz 2 do ano passado, que você estudou? Lembra a canção do africano? Tinha isso, vendia-se muito novos os filhos do... Então você comprava um negro, né, um mantinha escravizado, comprava uma negra, seja fruto de violência sexual, seja fruto de estupro, seja fruto das relações entre os próprios escravizados, aqueles filhos eram seus, eram do dono. Por isso a referência aqui. E eu, como dono de escravos, eu podia vender os filhos. E era o que se fazia, para que não se criasse esse laço familiar que fortaleceria a vontade de fugirem, de se rebelarem. A escrava da Maria Firmina dos Reis. Caramba, eu estou jurando que eu estou falando, olhando para vocês, essas coisas super sérias e tinha tirado ali. Entendem? Essas noções. A própria Lucrécia, do caso da vara, que a menina tá lá com a Sinha Rita. Cadê a mãe dela? Cadê o pai dela? A Sinha Rita ganhou elas, né? Do seu amigo ali, né? Na trama. Então aqui se atirou no Paraíba para fugir nadando, se atirou no Paraíba para fugir da sua situação de escravizada, se... Vou ficar mesclando escravizada, que é o termo para a gente usar hoje, com escravo, que era o termo da época, né? Ah, mas a gente não chama mais de escravo hoje, que é o que eu acabei de falar agora há pouco, cada época do seu pensamento. Se a gente está estudando essa época, é o escravo, né? Ou fugiu para se matar. Né? Então, Oswald de Andrade traz uma revisão crítica do passado histórico muito interessante aí para as nossas análises. Olha o título, Senhor Feudal. Se Pedro II, é o Dom Pedro II, né, vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Gênio, né? A história nos traz esse homem como um homem, né, integrante do que foi o Brasil colônia e Brasil Império. Hoje... Então vejam que, do mesmo jeito que a gente hoje olha para o passado e cancela muita coisa, olha o Oswald de Andrade olhando para o passado dele também cancelando. Eu boto ele na cadeia, né? Ah, o Dom Pedro, família real e tal, conversa. Tudo que ele fez está errado e hoje a gente entende isso e ele que me venha aqui para ver o que eu não faço com ele. Entendem? Por isso que eu fiz a reflexão lá no início, né? De analisarmos em perspectiva o tempo, gente. Senão a gente incorre em anacronismos, né? E deixa de querer ver o que é a história.
A gente estuda história para não repetir no futuro os erros do passado. É claro que em momento nenhum eu vou dizer para você que, gente, olha, se na época se escravizava as pessoas, isso era certo, tá? Não, nunca vai ser certo. Nunca. Na Bíblia fala-se de escravização, e você tem um trecho da Bíblia, inclusive, que fala que se você arrebentar o seu escravo de porrada e ele morrer, você também é punido, tá? Porque a culpa é sua. Mas se você arrebentar ele, depois de alguns dias ele se recuperar dos machucados, está tudo bem. Então vamos cancelar a Bíblia, né? Tem que entender aquilo ali. Então, certo nunca foi, certo nunca é e certo nunca será. Mas era aceitável, era reconhecido, e no caso do Brasil a gente está falando de propriedade, era direito de propriedade, você tinha documentação disso. Percebe? Então, para a gente entender o racismo hoje, a gente tem que olhar toda a construção dele, né? Social, cultural, histórica, política, econômica, filosófica, sociológica, para seguirmos os rumos aí do mundo, né? Entendem? Então, o que eu quero dizer para fecharmos essa nossa reflexão? Rapaz, olha para onde eu vim, né? Que coisa linda! Deixa eu ficar aqui nas montanhas. Então, vamos ficar por aqui, meus queridos. Muito obrigado. Invejosos dirão que é montagem, né? Pode dar o print aí, ó, do seu professor curtindo numa boa esses belos Alpes suíços. Um beijo e até o próximo episódio.